Olá, amados de meu Pai, que alegria, sempre alegria estar de novo em contato com você através deste programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez gente e que habitou entre nós e por graça Ele pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV. Acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial, e no facebook.com/programa Café e Fé. Nós realmente contamos com a sua participação, orando, divulgando, colaborando para que este programa ele se mantenha e se propague e seja disseminado para um público cada vez maior e mais gente ganhe a experiência do Evangelho e não da religião. Nós vamos ter uma paradinha aqui para os nossos comerciais e logo eu volto para a gente comentar o assunto de hoje. Hoje nós gostaríamos de abordar essa questão pregando o que vivemos. É uma identificação da pregação com a vida. Um pastor amigo, ele tem na sua congregação, na congregação onde ele faz parte, uma senhora muito ciosa, muito criteriosa da mensagem da cruz, uma mulher muito adequada no sentido da pregação. Com tudo aquilo que prega na igreja, ela examina muito bem. Ela é daquelas que mede com precisão as palavras dos pregadores para ver se conferem com mais exatidão com o catecismo da doutrina, com aquela realidade doutrinal. A sua preocupação é muito válida, pois a inexatidão é a causa principal das distorções no anúncio do Evangelho.
Não ser exato pode ser uma tragédia de proporções eternas. Nós precisamos muito realmente da maior exatidão possível com a pregação do Evangelho. Na conversa que nós estávamos tendo com aquele pastor, eu disse, olha, isso é muito lindo. Áquila e Priscila, um casal lá no Novo Testamento, eles tinham essa postura de examinar. Uma vez Apolo, que foi um grande pregador, ele chegou em Éfeso pregando a mensagem, e Áquila e Priscila estavam ouvindo Apolo pregar, e dizia que ele pregava com precisão a respeito de Jesus. Mas eles perceberam que havia alguma coisa que não batia, e diz assim, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. É próprio, é bom isto. Parece que eles estavam sempre examinando os pregadores para ver se os tais eram legítimos arautos da verdade, se eles eram realmente os pregadores do Evangelho. Nós não podemos dormir de touca, porque nós temos o risco de comer gato por lebre. Então nós precisamos estar atentos. Eu estava comentando isso com aquele colega, aí ele disse, o problema neste caso é a sua incoerência. Como assim? Aquela senhora tem uma compreensão perfeita da mensagem. Ela conhece como poucas a mensagem da cruz. Mas ela não vive, de fato, como uma crucificada. Ela não vive, de fato, a realidade experimental da palavra. Ela sabe muito bem a mensagem, mas ela não encarna. A sua vida desdiz o que ela diz. Ao falar, fala certíssimo. Mas a sua vida é falsa, é dura, desmentindo a sua mensagem. Eu fiquei ali pensativo. E ele disse assim, olha, ninguém na sua família dá crédito ao seu ensino. Todos desconfiam da sua crença, porque ela diz, mas ela não faz. De quando em quando, aquela dona, ele disse assim, aquela dona Bereana é uma linguagem bíblica da turma de Bereia, que examinava as pregações para ver se conferia com as escrituras. Aquela Bereana fica procurando nas pregações e apontando a falta e a inexatidão das mensagens que ouvem. Mas o problema é que ela não tem frutos. Ela não tem fruto no seu currículo. Há muitas pessoas magoadas com a sua impertinência e muitos que fogem dela. Por quê? Porque não há coerência. E ele me disse, a pregação dela é certíssima, mas o seu viver é tortíssimo. Então você percebe o que nós queremos falar aqui. Pregar o que vivemos. Não pode ser assim. E ele ainda disse, o que me intriga é a sua cegueira.
ela não se percebe como alguém distinta do que prega. Ela prega bem e prega certo, mas não vive o que prega. Aí então eu pensei nos fariseus no tempo de Jesus, que tinham a mesma linha de conduta e atitude bem semelhante. Eram corretos no discurso e eram discrepantes no curso da vida. Eles eram perfeitos no ensino, mas a vida não correspondia ao que ensinam. Jesus diz isso em Mateus 23, 3. E Jesus diz assim: disse Jesus, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Todo o ensino está certo, mas a prática não corresponde com a realidade. Este é o grande problema que corre hoje na igreja. Muitas vezes nós temos uma mensagem boa, uma mensagem certa, mas a vida não traduz aquilo que estamos pregando. A coerência na proclamação é fundamental. Não podemos deixar de ver, entretanto, a adequação do ser. Eu preciso mais do que o discurso certo. Eu preciso da vida coerente. Francisco de Assis, dizendo aos seus discípulos, aos seus pupilos, para irem e pregar o Evangelho, e ele diz uma coisa assim: se necessário, use palavras. Nós temos que pregar na transpiração da vida. Nós temos que pregar na encarnação da mensagem. Não estamos negando a importância do discurso, mas ele precisa estar coerente com o modo de ser. Há um erudito inglês chamado James Stewart, que ele dizia em relação ao pregador: você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser esperto. Você não precisa ser sensacional. Você não precisa ser um perito em dialética. Você precisa ser real. Vamos aqui. Você não precisa ser eloquente, esperto, sensacional ou perito em dialética. Você precisa ser real. E as pessoas sabem, elas distinguem a realidade. Nenhum pregador do Evangelho pode dizer eu sou perfeito. Porque não existe perfeitos, nós somos indignos. Mas tem que haver coerência entre aquilo que pregamos, que é o Evangelho restaurador da graça de Deus, com a nossa experiência da obra de restauração que estamos passando. Só aquilo que é real e legítimo merece crédito. O que eu e você pregamos deve ser o que eu e você encarnamos.
o Verbo precisa se encarnar. Jesus era o Verbo encarnado, era a palavra encarnada, era o Logos encarnado. E nós precisamos encarnar a mensagem do Evangelho para pregar o Evangelho. Não simplesmente ficar como sinalizadores, dizendo o que fazer, mas que não temos a vivência da realidade. Se você me esperar um pouquinho, eu já volto. Vamos aqui um momento de nossos comerciais e eu vou voltar para a gente pensar um pouquinho mais sobre este ponto. Nossa estante hoje tem um dos caras que eu tiro o chapéu. Jonathan Edwards. Caridade e seus frutos. É uma análise e um estudo sobre o amor em 1 Coríntios, capítulo 13. Este autor, ele foi um pastor, um teólogo, um missionário, um filósofo e acadêmico, e que foi reitor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele viveu entre 1703 e 1758, morreu ainda jovem, mas trata como pouca gente a seriedade do Evangelho, e vale a pena. Para quem gosta de boa leitura, aqui tem um livro que tem material para descortinar a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estava falando sobre aquilo que é real e legítimo, que merece crédito. O que eu e você precisamos pregar é aquilo que nós encarnamos. Nós precisamos ter esta consciência. É importante a mensagem certa, mas também é importantíssimo que o bom mensageiro seja coerente com o que prega. Senão a gente tem aí uma dicotomia muito forte. Alguém disse muito bem, o pregador, ele deve conhecer 4 realidades. Seu Deus, estou falando de pregador do Evangelho, seu Deus, sua Bíblia, sua época e a si mesmo. E falar como crê e como vive. E falar daquilo que crê e como vive. Um pregador que foi pregado na cruz, ele deve pregar, ou ele prega o que prega
como um crucificado, como uma pessoa que perdeu a sua vida e ganhou a vida de Cristo. Aqui entra o espírito da cruz chancelando a pregação da cruz. Ser ortodoxo não quer dizer que é um cristão de verdade. Nós podemos ser um ortodoxo e ainda faltar. Ortodoxo significa aquele que crê certo. Ter a mensagem na ponta da língua não é a mesma coisa do que levá-la escorrendo pelas veias, encarnada. A ortopraxia é quem define a ortodoxia. Você já conhece a palavra ortopedia, que é consertar os ossos, manter certo. Então a ortopraxia, aquilo que é prático, certamente bom, é que define a ortodoxia. Ou seja, a vida fala mais forte e eloquentemente do que as pregações mais bem feitas. Nós precisamos desta coerência, desta realidade mais íntima, mais profunda. Eu posso dizer assim, meus queridos, que a senhora, naquela igreja, na igreja daquele meu amigo, pode servir de exemplo a muitos de nós que vivem coando mosquitos enquanto engolimos camelos. A gente fica aí pegando coisinhas pequenas, mas levando no roldão coisas mais sérias, mais profundas. Não basta ser fiel à Bíblia, é preciso ter o caráter de Cristo e do Cristo que foi até a cruz, que morreu uma morte que não era dele, era minha, e ressuscitou para me dar a sua vida. Eu tenho que levar esse caráter no modo de ser. Perguntaram uma vez ao pregador chinês, homem precioso de Deus, Watchman, o que significa ser um crucificado? E ele responde: ser um crucificado. Penso que a resposta resume-se magistralmente nas palavras com as quais a multidão referiu-se a Jesus. Fora com ele. Quando colocaram entre Barrabás e Jesus, a multidão disse: fora com ele. Crucificado significa isso. Fora comigo. Eu preciso sair do palanque, da plataforma. Se eu estiver fora, Cristo estará vivendo em mim. Se eu sair do perímetro da importância, Cristo vai ter toda a importância no meu modo de viver. Aqui está o Evangelho. O Evangelho não é o que eu prego sem ter a chancela do que eu vivo. Deus, Ele cria a partir do nada. O processo da criação
o verbo bará, que aparece no princípio, criou Deus, esse criou ali, é o verbo bará, que significa criou a partir do nada. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o meu eu não for reduzido a nada por meio da obra da cruz, Deus não fará nada comigo nem através de mim. Eu preciso ganhar esta dimensão espiritual de crucificação do egoísmo, o sufocador da felicidade. Perguntaram também ao pregador, homem de Deus, George Miller, aquele que fundou um orfanato na Inglaterra, que chegou a ter 2.000 crianças num período, e passaram ali naquele orfanato mais de 10.000 crianças, sem nunca pedir um centavo a ninguém, a não ser a Deus. Sem nunca fazer uma quermesse, sem nunca fazer uma rifa, sem nunca falar de dinheiro, e Deus sustentou aquela obra de uma maneira maravilhosa. Um dia perguntaram a ele qual era a causa do seu êxito, do seu sucesso, da sua vida espiritual, e ele respondeu assim: um dia morri para George Miller, para suas opiniões e preferências, para o gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou acusação, até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então, eu tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus e aprovado por Cristo. Alguém afirmou: o cristianismo tem um segredo desconhecido pelos comunistas e capitalistas. Como morrer para o eu? Este segredo torna-nos invencíveis. Quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita morrer com Cristo, você se torna invencível. Não tem mais nada a perder. A vida de Cristo lhe basta. O apóstolo Paulo vê claramente isto, e aqui nesta versão bíblica, a nova versão transformadora, Gálatas capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criatura. Preste bem atenção no que essa versão diz. Quanto a mim, eu jamais me gloriarei ou me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós ganhamos esta dimensão espiritual, de não viver mais para nós, nem para a opinião de quem quer que seja, nem dos nossos amigos, nem dos nossos inimigos, mas viver pela vida de Cristo. É isso que nós gostaríamos que você e eu tivéssemos de revelação.
e que o Espírito do Senhor nos mantenha, de tal forma que aquilo que nós falemos seja aquilo que nós vivamos. Até o nosso próximo programa, para a glória de Deus.